Saudações, meus caros. Hoje vamos falar da associação de resistências em série. Dizer que a associação de resistência em série é uma associação em que as resistências estão ligadas por um único condutor. Neste caso, como vocês conseguem ver a representação do modelo aqui, temos a fonte. Na fonte sai um condutor, do polo positivo ao polo negativo, e temos aqui o interruptor e temos as três resistências. As três resistências estão ligadas num único condutor. Temos a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3. Este fio é único. Temos uma representação experimental, não é? Temos cá o modelo, isso transcrito no quadro. Temos uma fonte, que é a fonte de tensão, de 6 volts, neste caso são pilhas. E temos as três resistências. As três resistências são representadas por lâmpadas. Temos a resistência 1, essa resistência 1, que corresponde a 2 ohms, a resistência 2, que corresponde a 1 ohm, e a resistência 3, que corresponde a 0,5 ohms. Então, temos o nosso interruptor, que é a nossa chave. Como vocês podem ver, este é um circuito elétrico. Os componentes, a fonte de tensão, o interruptor e as resistências e o próprio condutor. Então, neste caso, a chave está aberta, como se vê no modelo experimental que temos aqui. Se fecharmos a chave, assim, ligarmos, o que é que acontece? As lâmpadas todas acendem. Não sei se conseguem ver. As três lâmpadas acendem, porque a chave está fechada. Se abrirmos, se a chave estiver aberta, o que é que acontece? As lâmpadas todas desligam-se. Neste caso, é aquela posição inicial que havíamos escrito aqui. Assim a chave está aberta, por isso que as lâmpadas estão desligadas. Então, o que acontece? Temos que perceber que pelo circuito, pelo cabo, pelo condutor, passa uma corrente. Essa mesma corrente é a mesma que passa pela resistência 1, é a mesma que passa pela resistência 2 e é a mesma que passa pela resistência 3. Não é? Então, o que é que nós conseguimos ver aqui? Que as três lâmpadas, quando a chave está aberta, desligam-se. Quando a chave está fechada, ligam-se. Mas há um efeito que conseguimos ver aqui. É que a lâmpada 1 tem menos brilho em relação à lâmpada 3. O que significa isso? Significa que a resistência 1, neste caso, é maior em relação à resistência 3. Por isso que a resistência 1 consome maior DDP em relação à resistência 3. Não é? Por isso que a resistência 3 brilha mais, porque consome menos diferença de potencial. Mas em relação à intensidade da corrente que passa pelas lâmpadas, é a
mesma. Com isso, vamos estudar as 3 leis da associação de resistência em série. Neste caso, vamos estudar a lei das resistências. A lei das resistências. O que é que diz a lei das resistências? É que numa associação em série, a resistência total é igual ao somatório das resistências que existem no circuito. Neste caso, é igual à resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Para o caso do circuito que temos aqui. Então, o que significa o quê? Que se quisermos calcular a resistência total neste circuito, vamos dizer que a resistência total será igual a 2 ohms mais 1 ohm mais 0,5 ohm. 0,5 ohm. Que isto corresponde a 3,5 ohms. Vou só passar bem. Então, significa que a resistência total, neste caso, para este circuito, é igual a 3,5 ohms. E vamos ver a lei das intensidades. Intensidade de corrente. A lei das intensidades de corrente. O que é que diz a lei das intensidades de corrente? Como conseguimos ver, a intensidade que passa por esta resistência e a intensidade que passa por esta resistência e a intensidade que passa por esta resistência é a mesma. Que significa o quê? A intensidade que sai da fonte é igual à intensidade que passa pela resistência 1, é igual à intensidade que passa pela resistência 2 e é igual à intensidade que passa pela resistência 3. Neste caso, estamos a dizer que a intensidade total de corrente é igual à intensidade 1, é igual à intensidade 2 e é igual à intensidade 3. Não é? E para o nosso caso, estamos a resolver este circuito. Então, significa que a intensidade total, já descrevemos aqui, é igual à intensidade que passa pelas 3 resistências. Mas como é que podemos calcular a intensidade total? Já temos a tensão total, que são 6 volts, já temos a resistência total. Então, vamos aplicar, ou vamos nos auxiliar a fórmula da lei de Ohm para resolvermos e calcularmos, neste caso, a intensidade total de corrente. Então, neste caso, a intensidade total será igual à tensão total sobre a resistência total. Logo, temos aqui que a intensidade total será igual, para este circuito, será igual a tensão total são 6 volts, sobre a resistência total, que já calculamos aqui, são 3,5 ohms. E a intensidade total, vamos nos auxiliar aqui,
nossa calculadora. A intensidade total será igual a 6 dividido por 3,5, que é igual a 1,71 amperes. Logo, o que é que nós concluímos? Concluímos que a intensidade 1, já dissemos, né? Que é igual à intensidade total. Intensidade 1 é igual a 1,71 amperes. Intensidade 2 é igual a 1,71 amperes. Intensidade 3 é igual a 1,71 amperes. E que é igual, obviamente, à intensidade total de corrente. Agora, vamos para a lei das tensões. O que é que acontece? A tensão total, quando sai aqui, é distribuída pelas resistências. A diferença de potencial, neste caso, que sai da fonte, ela é distribuída conforme a capacidade da resistência. Neste caso, pela experiência que fizemos, esta resistência consome maior DDP, diferença de potencial, e esta consome menor. A razão pela qual que esta resistência apresentava maior brilho em relação a esta, porque esta é maior. Então, como é que podemos, neste caso, a lei das tensões, o que é que nos diz? Que a tensão total será igual ao somatório das tensões que passam pelas resistências. Neste caso, tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. E como é que podemos calcular essas todas tensões que passam pela resistência 1, resistência 2 e resistência 3? Então, vamos auxiliar de novo a esta fórmula, que a tensão total é igual à tensão, é igual à intensidade total vezes a resistência total. Imaginemos que queremos a tensão 1. A tensão 1 será igual à intensidade 1 vezes a resistência 1. Então, a tensão 1 para nós será igual a intensidade 1, já calculamos, é 1,71, não é? Vezes a resistência 1. Resistência 1, este é amperes. Resistência 1 são 2 ohms, que será igual, vamos multiplicar, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7 dá 14, vai 1, e 2 vezes 1 é igual a 2, mais 1 dá 3. São duas casas decimais. Então, isto dá 3,42 volts. E a tensão
2. A tensão 2 será igual à intensidade de corrente 2 vezes a resistência 2, que corresponde à tensão 2, igual a intensidade de corrente 2, já calculamos aqui, é 1,71 amperes, vezes a resistência 2, que é 1 ohm. Isto tudo, 1 vezes 1,71, obviamente que é igual a 1,71 volts. Temos a tensão 3. A tensão 3 também será igual à intensidade 3 vezes a resistência 3. Logo, a tensão 3 será igual à intensidade de corrente 3. Calculamos aqui, é 1,71 amperes, vezes a resistência 3. A resistência 3 aqui é 0,5 ohms, que podíamos dizer 0,5, que é o mesmo que 1/2 ohms. Isto, metade deste valor é igual a 0,86 volts. Então, temos a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3. Neste caso, podemos procurar saber se o somatório destas tensões, como está descrito aqui, é igual mesmo a 6 volts. Então, segundo a lei das tensões, a tensão total será igual a tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. E tensão 1, dissemos que era 3,42 volts. A tensão 2, dissemos que era 1,71 volts. E a tensão 3, 0,86 volts. Neste caso, podemos somar, desculpem. Temos 3,42 mais 1,71 mais 0,86. Isto é igual a 5. Tensão total, neste caso, é igual a 5,99 volts, que podemos aproximar a 6 volts. Então, logo, de fato, a tensão total num circuito com associação de resistências em série é igual ao somatório das tensões parciais do circuito. Então, meus caros, vamos recapitular isto. Vimos a lei das resistências, a lei das intensidades e a lei das tensões. Resumindo, a resistência total num circuito com associação de resistências em série
é igual a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. E a intensidade de corrente é igual às intensidades que passam por todas as resistências. E a tensão é igual ao somatório das tensões parciais do circuito. Então, temos isto sobre a associação de resistências em série e percebemos que se desligamos um interruptor, todas as lâmpadas desligam-se. E percebemos também que se tirarmos uma resistência ou uma lâmpada, todas as lâmpadas vão se desligar porque estão ligadas por um único condutor. Com isto, peço que coloquem as vossas dúvidas e os comentários que teremos o prazer de responder. Mas vamos resolver exercícios. Deixem-me só apagar o quadro. Agora vamos resolver este exercício. No esquema abaixo, determine a corrente e a tensão de cada resistência, sabendo que a tensão total aplicada é de 20 volts. Como conseguimos ver, temos aqui um circuito em série, temos a resistência 1 e a resistência 2 e a fonte. Agora, notado que o circuito está em série, é preciso, antes que se recorde, das leis do que é do circuito em série, ou as características do circuito em série. O que é que nós aprendemos há pouco? Que a intensidade total, neste caso temos duas resistências, será igual à intensidade 1 igual à intensidade 2. E a resistência total será igual à resistência 1 mais a resistência 2. E também a tensão total será igual à tensão 1 mais a tensão 2. Então, este é o nosso ponto de partida. Vamos colocar aqui os dados. Temos a resistência 1, que é igual a 4 ohms. Temos a resistência 2, que é igual a 6 ohms. E também temos a tensão da fonte, ou tensão total, que é igual a 20 volts. Com isso, pede-nos para determinar a intensidade 1 e a intensidade 2. Também pede-nos para determinar a tensão 1 e a tensão 2. Mas o que é que nós descrevemos aqui das leis? Que a intensidade total é igual à intensidade 1 é igual à intensidade 2. Logo, significa que se calcularmos a intensidade total, já teríamos o valor da intensidade 1 e também teríamos o valor da intensidade 2. Por isso, temos o que aqui? Temos a tensão total, mas
falta-nos a resistência total para acharmos a intensidade total. Logo, podemos recorrer à fórmula da lei de Ohm, né? Quer dizer, temos aqui intensidade total, tensão total e a resistência total. Para calcularmos a resistência total, vamos recorrer à fórmula aplicada à associação de resistências em série, que é R1 mais R2. Neste caso, a resistência total é igual a 4 ohms mais 6 ohms. Resistência total será igual a 10 ohms. Agora já temos os elementos para determinarmos a intensidade total. Logo, intensidade total será igual à tensão total, qual? São 20 volts. 20 volts sobre a resistência total, que são 10 ohms. Assim sendo, 20 sobre 10 é igual a 2 amperes. Amperes, que é a unidade da intensidade de corrente. E logo já temos intensidade 1 igual a 2 amperes e intensidade 2 igual a 2 amperes, segundo a lei da associação de resistências em série. O que falta-nos agora? Determinar a tensão 1 e a tensão 2. Para determinarmos a tensão 1 e a tensão 2, nós vamos recorrer, já temos intensidade 1, já temos a intensidade 2. Então, pela lei de Ohm, intensidade é igual a tensão sobre a resistência. Se precisarmos de intensidade 1, será tensão 1 sobre resistência 1. Então, podemos aplicar matematicamente produto dos extremos e produto dos meios. Então, aqui será sobre 1. Então, tensão será igual à intensidade 1 vezes resistência 1. Tensão 1 será igual a intensidade 1, quanto é que dá? Intensidade 1, calculamos aqui, é 2. Corresponde a 2 amperes. Resistência 1 corresponde a 4 ohms. E isto é igual a 8 volts. Tensão 2 é igual também a intensidade 2 vezes a resistência 2. Tensão 2 é igual a intensidade 2, que são 2 amperes, vezes a resistência 2. A resistência 2 corresponde a 6 ohms. Isto é igual a 2 vezes 6, 12 volts. Então, já calculamos a intensidade 1, a intensidade 2, a tensão 2 e a tensão 1, desculpe, e a tensão 2. O que nos pedem para determinarmos a corrente e a tensão de cada resistência do circuito. Espero que tenham compreendido essa matéria. Coloquem as vossas dúvidas e até a próxima oportunidade.